era uma criatura de Deus, assim como um cavalo, um cachorro, um gato. Então, meus queridos, bom dia, paz de Cristo, meu querido. É com muita paz, muita alegria que eu sou o Batatinha. Estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Agora são 7 horas e 16 minutos do dia 7/9/2025. É com muita paz, com muita alegria que estou com vocês aqui agora. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu mudei um sistemazinho, porque eu terei que continuar ontem com a palavra de que, buscando lá no Velho Testamento, agora eu mudei um pouquinho aqui, eu vou falar com vocês aqui, ó. Eu fiz um cronograma aqui para falar com vocês, porque não vai dar para fazer tudo, teria que falar. O batismo, Lucas, Mateus, João e Marcos. Você vai procurar lá que você vai achar o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado estará na profundeza do inferno. Então, meus queridos, antes de aparecer o batismo que João fez, não existia céu. Pelo que se fala, só existia o inferno. Após o batismo que veio a salvação. Então, antes, todos que falam que foi para o céu, foi para aquilo, veio uma carruagem, levou fulano direto para o céu, seria conto de fada. Então, meu querido, uma vez eu questionei sobre o... São 5 motivos que eu vou falar para vocês aqui, dos quais trouxe eu sair da igreja. Então, na realidade, esse é um motivo principal. Quando eu procurei o diácono, é verdade essa palavra que quem crê e for batizado vai para o céu, é verdade. E quem não crê e não for batizado vai para o inferno, é verdade? É verdade. Falei, então me explica, quem crê e não for batizado, para onde vai? Quem for batizado e não crê, para onde vai? Então, meus queridos, analisa bem essas palavras. É um muro que você está em cima, você não sabe para onde vai descer. É uma verdade que você não sabe se pode acreditar. Ou é uma mentira que você pode acreditar. Na realidade, todos nós somos enganados. Nós temos aqui agora, vou falar sobre Jó. Jó era íntegro. Era lá na terra de havia esse homem, Jó, que era íntegro a Deus, era temente a Deus, tudo. Mas Deus se uniu com Satanás e mandou tomar tudo que era dele. Será mentira ou será verdade? Que Deus era corrupto? Deus fazia as coisas sem saber o que fazia? Que mandava Satanás acabar com toda a sua riqueza? Ele era íntegro. Mas se você for ler Jó todinho do início ao final, quando chegar lá no final, aí Deus se aparece para Jó pessoalmente conversando com ele. Vai lá no final. Aí Jó fala para Deus, Senhor, eu era muito burro. Mas no início ele era íntegro, ele era conhecedor, ele era obediente. Mas por que no final ele revela que ele é muito burro de não acreditar em Deus? Aí ele fala, como eu estou agora de frente a ti, vendo com meus olhos, te ouvindo com meus ouvidos, te respondendo com minha boca, sei que agora és o Deus poderoso. Então, na realidade, meu querido, vamos pegar aqui agora a última ceia. A última ceia. A última ceia foi, vamos pegar João e vamos pegar Mateus. Mateus, alguém vai me entregar, deste homem que me entregar, melhor seria não ter nascido. Porque realmente agora ele terá que pagar pelo erro que ele fez. Jesus não queria ser salvo, queria ir para a forca. Jesus teve uma hora que ele falou, Pai, tira esse cálice de mim. Mas quando foi no final, que ele viu que não tinha jeito mais, tem as 4 mortes dele. Pai, está tudo consumado. Pai, em tua mão entrego meu espírito. Pai, por que me abandonaste? Então, na realidade, são 4 mortes de Jesus, de que cada evangelho mostra com as palavras diferentes. Então, vamos voltando aqui agora. Então, vamos voltar ali atrás, na última ceia. Jesus fala, tomais e comeis e bebeis, esse é meu corpo, é meu sangue, faça isso em memória de mim. Mas tem a palavra lá atrás, fala, jamais beberei desse suco, desse vinho feito da uva,
a não ser quando estiver no reino do céu junto comigo. Beleza. Na realidade, João não tem essas brincadeiras de falar, tomais e comeis. Não. João fala. Alguém de vocês há de me entregar. Quem? Eu, Senhor. Aí ele fala, aquele que eu entregar um bocado do pão molhado. Aí ele obedece o pão e entrega para Judas. Não tem ele mandando dividir e partir, não. Tomais, bebeis, fazeis isso, aquilo, comeis, que esse é meu corpo, é meu sangue, isso é aquilo. Não. Simplesmente Jesus entrega o pão para Judas. Judas come o pão. Quando entra o pão, entra na boca de Judas, Satanás entra junto. Jesus sabia que Satanás estava dentro do pão. Jesus fala, vai, faz o que tem feito, que tem que ser feito. Vai, me entrega logo. Então, na realidade, não tem cerimônia, porque eu não sei quem fez esse evangelho, estava lendo os dois, ou não sabia do que aconteceu lá em Mateus, não sabia o que aconteceu para lá ou para cá. Então, na realidade, vamos ficando por aqui, sem saber a resposta. João, quem estiver tomando aquele pão, aquela hóstia, procura o seu líder. Se é aquela hóstia é de João. Se for de João, você está recebendo Satanás. E se for de Mateus, você está recebendo Jesus Cristo. Na palavra. Então, meus queridos, aqui, eu pus aqui os itens que eu vou falar para vocês. Então, vamos esquecer essa parte aqui agora. Em qual faculdade que Jesus estudou durante 30 anos? Jesus ficou 30 anos se preparando para vir pregar. João, do outro lado, ficou 30 anos também se preparando para pregar. João parece que vivia no mato. Comia cavanhoto, mel de abelha. As suas roupas eram feitas de folha. Então, na realidade, vamos analisando. Quem sabia disso se ninguém conheceu João? João apareceu de uma hora para outra, após 30 anos de escola, para aprender a fazer o batismo. Então, na realidade, vamos analisando. João não conhecia Jesus e nem Jesus conhecia João. Mas se você buscar lá do início, Maria, quando ficou grávida, ficou sabendo que a prima dela, Isabel, também estava grávida, há 6 meses. Ela montou num jegue, num cavalinho, num jumento, e foi sozinha visitar sua prima. Então, na realidade, peraí, era perto, porque ela foi sozinha, de cavalo, num jegue, num jumento. Ficou 3 meses com ela até o menino João nascer. Aí voltou. Então, na realidade, nunca mais tiveram contato um com o outro. Os meninos não se conheceram. Isabel não veio cá visitar ela quando Jesus nasceu. Então, na realidade, fica uma escuridão aí que ninguém sabe. Então, na realidade, vocês já analisaram essa parte aí. Elas eram amigas e morava perto, que ela foi a cavalo. Ficou lá 3 meses até que ela ganhasse o menino, ganhasse João. João foi o autor do batismo. Após João batizar, que ele começou a batizar primeiro, antes de batizar Jesus, ele já batizava as pessoas, que tem aquela palavra do julgamento. João julgou todos que vinham perto dele. Fala, raça de víbora, o que traz vocês? Eu vinha pedir o perdão. Analisa, vamos parar com o batismo por aqui agora. Vamos pegando aqui, que Maria visitou sua colega. Agora vamos, a oração da Santa Maria. Oração da Santa Maria. O porquê? Maria, ela foi em 1350, mais ou menos, Maria foi nomeada como Mãe de Deus. Aí surgiu a Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí, dali para frente, ela passou a ser a Mãe de Deus. Nomearam ela como Mãe de Deus. Mas não tem nada a ver, meus queridos. Deus fez o mundo há muitos milhões de anos atrás. Maria apareceu agora. Falamos assim, pelo tempo que veio o mundo, para 2000, agora 2000 anos, é um quase nada. Então, na realidade, vamos analisando aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Deus a nós. Ela ficou sendo intercessora para nos salvar, pedir a Deus para nos salvar.
nós temos que a obrigação de recorrer a ela, mas se o próprio Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por que nós vamos até a mãe de Maria, a mãe de Jesus? A mãe de Deus, que ela foi nomeada no ano 1300, no século 13, ela foi nomeada como a mãe de Deus, mas não tem nada a ver, foi feita pelos homens. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora. Vamos pegando aqui. O dízimo tem 3 partes principais de onde nasceu o dízimo. O primeiro dízimo nasceu quando Deus falou para Moisés, faça uma casa para guardar a Arca da Aliança. Moisés falou, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho com que começar a obra. Aí, em Bíblia diferente, tem a palavra diferente. Vai até as mulheres que tenham joia, que dela não faça mais uso, e pede doação dessa joia, e desmancha e vende, e com o dinheiro você vai comprar o material e fazer a casinha ou a casona para guardar a Arca da Aliança, para que ela não seja molhada, tenha ali bem feita. Moisés foi, pegou e fez. Em outras Bíblias já manda que é os homens que vão fazer doação. Tem umas 3 ou 4 versões, que a mesma palavra seria, mas em ponto diferente. Os homens, outras coisas, outras coisas. Então, na realidade, aí quando tinha muita doação, Moisés falou, Senhor, eu não tenho mais onde guardar doação. Deus fala para ele, os dois conversavam, eram amigos, íntimo. Mas o dinheiro que você tem já dá para terminar as doações, dá para terminar o templo? Dá. Então, a partir da manhã, você já põe a placa lá, não precisamos mais doação. Será que aqui na terra, os homens de hoje fazem isso aí, para doação? Mas aí os reis viram que aquilo ali era lucrativo, obrigaram a Moisés a assinar uma lei de que todo mundo que produzisse, tivesse bens, ser obrigado a pagar para os seus reis. É a lei de Moisés, o dízimo. Vamos aqui ao segundo dízimo. Segundo dízimo. Então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era um filho de Deus, não, uma criatura de Deus. Então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. O dízimo de quê? Dos espódios. O que é espódio? É roubo. Falando assim na língua portuguesa aqui, é roubo. Quando Deus, o Deus dele, mandou que ele fosse libertar seu irmão Ló, que ele tinha sido preso através dos reis, mandou que ele fosse, acabasse com tudo. Acaba com tudo. Acaba com tudo e não volte mão vazia. Rouba tudo que tem lá. Na volta, quando ele acabou 5 reinados, matou todo mundo, aí ele veio de volta. Ele tinha que passar por dentro das propriedades de um servo de Deus, que era Melquisedeque. Aí quando Moisés, ele tinha no mínimo 600 mil soldados. Ele tinha muitos soldados, foi e acabou com o reinado tudo. Mas ele, perto de Melquisedeque, ele era um lambarizinho no meio dos tubarões. Que Melquisedeque tinha mais poder do que ele muitas vezes. Ele, com medo de Melquisedeque descobrir que ele tinha aquele tanto de ouro, mandou um mensageiro pedir lá que ele liberasse para eles passar por dentro de um canto da propriedade dele. Melquisedeque manda o recado. Não, fique tranquilo. Pode vir, passa aqui para nós tomar um café. Um café para 600 mil soldados é um cafezinho bem reforçado, né? E aquele tanto de camelo, aquele tanto de burro, jegue e mula, tudo carregado de ouro. Aí ele, com medo de Melquisedeque olhar as bagagens dele, foi lá e pegou um tanto de bagagem que tinha ouro, prata, esse trem que ele vinha trazendo, e deu para Melquisedeque. Aí transformaram em dízimo. Aí fala, então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Vamos à terceira opção do dízimo. Quando as tribos de Levi foram lá para as terras prometidas, foram invadir as terras, que o Deus dele mandou eles invadir a terra, chega lá e mata todo mundo dentro daquelas terras lá e se apoderam daquelas terras. Eles foram e tomaram tudo lá. Quando chegou lá, eles dividiram a terra mal dividida. A tribo de Levi ficou sem terra. Aí o que eles fizeram? Ele não tem terra para trabalhar. Vamos se reunir nós 3, nós todos, nós 11, e vamos fazer aqui, cada um dá
uma porcentagem de um ano de serviço. Esse ano eu dou, o ano que vem você dá, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Ele ficou lá recebendo sem trabalhar. Aí daí foi criado o dízimo. Aí hoje todo mundo que trabalha tem que pagar o dízimo para o líder que não trabalha. Na realidade. Vamos aqui, outro que não está escrito aqui. Malaquias 3. Malaquias 3. Pagai seu dízimo integralmente na casa do tesouro. Pagai seu dízimo integralmente. Mas sendo que na Bíblia primitiva estava escrito: levai a sua oferta, oferenda ao celeiro do Senhor, para que nele tenha alimento para ser distribuído entre os órfãos, as viúvas e os necessitados, vamos dizer assim. Vamos levar os necessitados. Mas hoje o dízimo é uma conta bancária. Não existe mais dízimo de oferta. Quando precisa receber uma oferta, que alguém pede para fazer uma cesta básica para alguém, aí o líder fala: você tivesse me falado antes, eu tinha pedido aqui na hora do sermão, na hora disso e aquilo, naquilo, na hora da reunião, do culto, da missa, qualquer coisa. Mas a semana que vem eu vou pedir, no próximo eu vou pedir. Aí pede para alguém, fulano está precisando, alguém que tiver condições de trazer um arroz, ou trazer um feijão, fazer uma cesta básica para fulano. Mas do dinheiro do dízimo que entrou, das ofertas em dinheiro, que não tem mais oferta de alimento, tem uma campanha para fazer uma cesta básica para o Joaquim ou para a Tereza, que está necessitada. Então, na realidade, vocês entenderam os dízimos de onde nasceram e o porquê que o dízimo foi transformado em moeda corrente, seja em qualquer país. Porque hoje não existe mais oferta, oferenda de alimento. Não, existe uma campanha e assim mesmo, quando a igreja pega tanto se quanto, ela já tira um bocado para si, uma comissão é dela, e leva só a metade ou menos a metade para a pessoa necessitada. Então, meu querido, vamos analisando bem. A construção da casa. A construção da casa, eu falei mais ou menos, ela foi feita com dinheiro de oferta. Teria dono ou não teria? Teria ou não teria? Então, viemos aqui agora as 3 imagens que foi autorizada por Deus. Vamos chegar à primeira. A primeira foi o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Quando Moisés subiu para as nuvens para conversar com Deus, lá no céu ou na terra, não sei como que era, que subia, ele estava demorando muito. Aí a reunião deles lá embaixo, aquela turma, que eu não sei quantas pessoas tinha, mas devia ser mais de uma, ou 2 ou 3. Então, na realidade, 1, 2 ou 3 ou mais. Aí resolveram que ele estava demorando muito, e ele estava lá sem nada. Então conversaram com o Abraão, em livros diferentes se baixaram com palavras diferentes. Abraão, e agora? Vamos fazer uma imagem para nós, fazer um Deus para nós aqui na terra? Vamos! Abraão foi e pediu às mulheres que tinham joia e desmancharam a joia dela, e foi Abraão que deu o primeiro maçaricado para derreter o ouro, as primeiras marteladas, e que ele era o mais inteligente, e começaram e fizeram o bezerro de ouro. Mas Deus lá de cima sabia o que estava fazendo e não fez nada contra. Então, na realidade, aí Deus falou, quando estava quase terminando de fazer o bezerro de ouro lá, aí Deus falou para Moisés: desce e faz. Vai lá que estão fazendo um Deus de ouro, uma imagem de idolatria. Desce depressa. Quando ele chegou embaixo que viu aquele bezerro todo bonito, em lugar diferente, nas fotos vocês vão ver, se vocês procurarem, é bezerro, tudo quanto é modelo, cada igreja faz um modelo de bezerro, cada um faz uma coisa. Aí nessa parte aí, ficou o bezerro de ouro sendo simbolizado. Vamos terminar com o bezerro de ouro aqui, e vamos falar sobre a imagem do ditado, do dito cujo anjo querubim. Quando ele fez aquela casa para guardar a arca da aliança lá dentro, Senhor, quem vai ficar tomando conta disso aqui? O povo vão roubar essa arca aqui, tem que ficar alguém morando aqui. Falou, não, não precisa.
vocês entram no vídeo de ontem, vocês vão ver a imagem dos anjos querubim que fizeram lá na arca, que fizeram lá na casa onde a arca estava guardada. Faz a imagem de 2 anjos querubim, eles com as asas aqui de um lado para o outro, as asas encontram em cima, e eles ficam com o bico deles aqui olhando, aqui o bico deles aqui olhando, aqui a cabeça dele olhando, e as asas encontrar uma por cima da outra. Eu vou pôr aqui a foto, aqui no vídeo que vai para o YouTube, eu vou pôr a foto do bezerro de ouro, da imagem dos querubins que estão lá atrás, vigiando lá, e também da serpente. Então, aí foram feitas as 2 imagens, já feito o bezerro de ouro e o anjo querubim. O anjo querubim, vocês vão ver no meu vídeo anterior, o anjo querubim, ele foi para o inferno. O anjo querubim, ele não ficou no céu, ele desceu para o inferno, mas talvez foi construído outro anjo querubim lá no céu, porque o anjo querubim existe no céu. Porque vocês vão ver, o anjo querubim era o anjo mais bonito que existia no céu. E nesse anjo bonito que existia no céu, ele se julgou ser o melhor, pela sua boniteza, pela sua inteligência, pela sua moral com Deus, e se rebelou contra a Deus. Aí Deus mandou que ele descesse, abre-se as portas do céu, e abre a porta do inferno, e desce. Aí já dá o nome de Lucifer, Satanás, capeta, diabo, demônio, tem vários nomes então, que são a mesma coisa. São as 10 pessoas distintas em uma só, que significa o anjo querubim. Mas se o anjo querubim foi transformado em Satanás, tinha outro segundo anjo querubim lá no céu? Vamos buscando aqui agora. A terceira imagem que Deus autorizou fazer nas 10 pragas, eu vi até uma brincadeira lá do homem falando, mulher, você viu, com a colega dele, você viu que boniteza foi aquela pregação lá das 11 pragas? Aí Jesus, a mulher fala assim, 11 pragas? Não é 10 não, 11. Ela falou, mas eu não conheço a 11ª, eu não conheço essa praga, 11ª. Aí o homem fala para ela assim, mas senhora, fulana, é colegas conversando sobre o assunto da igreja, para aqui o vídeo que se eu falo agora aqui, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Já está quantos minutos já? 23. Hã? 23. Eu pus a água aqui pro senhor. Então deixa eu tomar um pouquinho aqui, que minha garganta está ardendo. Então, aquele momento de que, nas pragas, aí quando ele fala para a mulher, são 11 pragas, ela falou, conheço só 10. Aí mostra o retrato de um fulano lá na parede, um Joaquim, vocês sabem quem que é o Joaquim? Falou, e aquela praga ali, você não conhece não? Então, na realidade, nas pragas que vieram de lá, teve o dia que foi lançado lá contra o rei Faraó, que cada dia ele exigia uma coisa ali, aqui, outra aqui, ali, para libertar o pessoal de Moisés. Moisés tinha 600 mil soldados. No dia que ele fugiu com seus 600 mil soldados, caso que está nos papel, eu não vou mostrar o papel para vocês aqui não, mas está no papel. E juntando o pessoal, as mulheres, as famílias, os velhos, crianças, tudo, foi 3 milhões de pessoas que Moisés tirou do reinado lá de Faraó. E foi lá para aquele lugar, vamos atravessar o Mar Vermelho. Era 3 milhões de pessoas, que eu acho um exagero. Mas então, quando veio a praga das cobras, da serpente, que o rei falou, ora seu Deus lá, para que acabe com a serpente, que eu libero sair de vocês. Aí Deus orou, Moisés orou a Deus, Deus o responde, faça a imagem de uma serpente de ouro, de prata, em lugar fala que é ouro, lugar fala que é prata, e erga bem alto numa haste, para que todo mundo que vê aquela cobra, aquela serpente, lá no infinito, tenha a fé
A serpente não irá lhe morder, e se lhe morder o veneno não vale. Então é uma adoração à imagem. Vocês que são evangélicos e odeiam a imagem, vejam essas três partes principais: o bezerro de ouro, o anjo querubim e a serpente. Foi a imagem autorizada por Deus. Deus sabia que precisava ser feito aquilo ali para ter o início nas coisas. Então, na realidade, vocês estão adorando a cobra, pode usar cobra também. Na realidade, então, meu querido. Olha, o tempo está passando, não vai dar para eu falar o gráfico todo, porque seria muitas das coisas. Já falei sobre isso, a turma de Levi, a construção da igreja, Malaquias 3:10, a casa do tesouro. Vamos falar sobre o nascimento do rei Davi. Rei Davi nasceu 1040 anos antes de Cristo, mas tem uma contradição que não existia 1040 anos. Ele ia positivo até 1000 e voltava negativo. Então não tem 1040. Ou chegou lá em 999 e voltou para 999 outra vez descendo, porque não tinha 1040. Ele chegava até 1000 e voltava. Chegava até 1000 e voltava. Chegava até 1000 e voltava. Então, na realidade, ele morreu no ano 70. No ano 70. Então, ele viveu essa parte 40 com mais 30, 70 anos. O rei Salomão nasceu em 990 anos antes de Cristo e morreu no ano 31 antes de Cristo. Ele viveu 59 anos. Teve 750 casamentos e mais 300 concubinas. Em livros diferentes vocês vão achar que ele teve 700 casamentos e 300 concubinas. No outro ele teve 750 casamentos e 300 concubinas. Só sei que o total dá 1050 nos livros diferentes que você ia procurar. Tem essa diversidade assim de um para o outro. Então o rei Davi era filho de Jessé. Mas, como ele era filho de Jessé, Jessé nunca existiu. Jessé foi um nome dado em português, que não existia esse nome em português. Mas o nome dele, eu não sei falar o nome dele certo, não. Mas o nome dele começa com Y, I normal, SHA e no final, que seria aí, machinha, machaí, não sei como é que fala. Então, na realidade, o nome dele, ele era hebraico, o pai dele. Mas, na realidade, nós sabemos que não existe esse homem, porque ninguém sabe de quem que o rei Davi era filho. Eu mostrei ontem. Pega o vídeo de ontem, que eu estou mostrando a folha. A mãe de Davi era uma prostituta, era uma adúltera. O pai também era um adúltero. Não sabe porque eles andavam na senzala, corria o Jessé, falando assim em nome brasileiro, ele corria a senzala das mulheres, ali nadava de braçada. Mas a mulher dele também andava na senzala dos homens, nadava também de braçada. Ninguém sabe quem que é o pai, e talvez ninguém sabe quem que é a mãe, se ele nasceu de uma escrava, ou se nasceu da mãe biológica mulher de Jessé, sendo filho de um escravo. Ninguém sabe disso aí. E os nomes do neto e bisneto que ele era, vem trazendo ele tão pertinho, que está dentro da família de Noé, bisneto. Então, na realidade, meus queridos, o tempo passou tão rápido que ninguém sabe como esse tempo passou, e vem as famílias. Jesus vem da ramagem, da linhagem, ramagem, da pedagem, da raizais, do rei Davi. Mas quantas gerações tiveram ali? 42 gerações para chegar até Jesus. Foi um prazer curto. E por que a Bíblia consta tanta coisa que era tão longe, 10 milhões de anos atrás, se aquilo? Então, meus queridos, minhas queridas, o rei Davi é uma conversa muito mentirosa. Ele tem 8 irmãos, mas no tempo da guerra de Isaú é depois desse tempo. Isaú já vem aqui no presente. E como que o rei Davi lutou com o gigante, se os gigantes acabaram com o dilúvio?
Isso eu estou falando, gente, das criaturas de Deus. Ninguém era filho de Deus. Não existia o céu, a salvação, para levar os espíritos e a alma das pessoas. Só vai para o céu aqueles que vieram após o batismo ou se batizaram para ser filho de Deus, que antes ele era criatura de Deus. Vocês voltam no meu vídeo aqui, 837, e vão ver que eu estou mostrando as palavras que Jesus não era filho de Deus. Jesus era uma criatura de Deus, assim como o gato, cachorro, cavalo, os animais. Então, na realidade, Jesus passou a ser filho de Deus após o seu batismo. E se Maria e José não foram batizados, porque José nunca foi filho de Deus. Ele foi uma criatura de Deus, porque ele morreu quando Jesus tinha 12 anos. Jesus tinha 12 anos quando ele morreu. Então ele não foi batizado, que o batismo veio aos 30 anos de Jesus. Jesus ficou escondido fazendo uma faculdade, que eu ainda vou tentar descobrir que faculdade era essa, treinando, sendo ensinado para fazer pregação. E João ficou 30 anos também escondido, esperando o dia de ser libertado para fazer o batismo. O batismo demorou a ser feito, porque tinha muita gente lá por trás fazendo essas palavras para que condecorasse as pessoas com o nome herdeiro do reino de Deus, que nem o céu apagará esse nome. Como é que está indo bem os tempos? Está em 32. 32 minutos, meus queridos. Não vai dar para eu falar tudo, porque na realidade, mas eu falei mais ou menos aqui sobre a vida dos dois reis principais, que dá muita diferença de um para o outro. Que quando você chamar lá, na idade agora, pegando os anos 700, vai dar uma diferença de 300 anos de um para o outro. Então, na realidade, não tem jeito do rei Davi ser pai do rei Salomão. Lá consta que foi em 990 que ele nasceu. Então, na realidade, e morreu em 31, viveu 59 anos. Fez sua carreira política, ou seja, de rei. Aí vem os reinados, todos com muito tempo, que o reinado de Faraó, ele começou há 1200 anos antes de Cristo, que não existia 1200. Mas o Davi nasceu no 1040. O Faraó já existia. O reinado de Faraó passou por vários reis que tomaram conta. Faraó era o reinado igual. Herodes era um reinado. Teve 3 principais Herodes. O Herodes o Grande é o que recebeu a notícia que Jesus ia vir um do céu para tomar conta da terra e ia ser o dono do reinado. Isso, Isaías não é o Isaías lá do ano 700 a.C., aquele Isaías fazedor de salmo, não é ele, é outro Isaías. E o outro Isaías que vem, cai aqui nos livros aqui da Bíblia, é outro Isaías, não é aquele Isaías que anunciou Jesus. Porque quando começaram a fazer a Bíblia, Isaías já tinha morrido, que ele anunciou a vinda de Jesus 60 anos de antes. Quando Jesus chegou ao mundo, o profeta Isaías, aquele que anunciou a vida dele, também já tinha morrido, que quando ele anunciou a vinda de Jesus, ele já era velho. Então, na realidade, meus queridos, eu vou terminando aqui com vocês, não vai dar para eu explicar tudo direitinho para vocês, mas um dia eu vou reexplicar para vocês. Eu tenho vídeo que fala sobre essas coisas todas. Vocês pegam em meus 1830 e tantos vídeos que eu tenho no ar, vocês buscam lá os anteriores, vocês vão achar vídeo que eu mostro aqui há 8 anos atrás, há 7 anos, há 10 anos atrás, eu mostro essas mesmas coisas. Mas eu vou fazer uns vídeos para vocês, recapitulando alguma coisa e mostrando para vocês sobre a origem da Arca de Noé, a origem da Torre de Babel, a origem do Natal, a origem do pinheiro que é feito a árvore do Natal. Um dia eu vou fazer outro vídeo mostrando isso para vocês, mas eu tenho os vídeos anteriores, se vocês buscarem meus vídeos, que são 837 vídeos anteriores, esse aqui é o 838. Então, meu querido, o tempo está passando, já passou, vou ter que sair, mas vocês vão achar ele no meu Facebook, Silva Carlos Silva, está direto no ar, Silva Carlos Silva, 10 underline, e também no X aqui nessa câmera aqui, está no X diretamente no ar. Então, nessa câmera aqui, está direto no ar,
Então no X, Batatinha 10, Odelane. Não, Carlos Silva, como que tá aí? É canal CS Batatinha, né? Não. Como que tá no X? Não tá mostrando aqui não, mas é... Carlos é o Silva, mesmo do... Carlos Silva Batatinha 10, Odelane. mesmo do YouTube. É, Carlos Silva Batatinha 10, Odelane. É, canal CS Batatinha é no TikTok. Canal CS Batatinha 10, Odelane é no TikTok. Então, na realidade, estarei com vocês novamente, todos os dias, na parte da manhã, direto no Facebook e no X. 7 horas, uma mensagem de 6 minutos e 30 segundos. Aí eu passo e também cai no meu WhatsApp. Cai no meu WhatsApp, que a partir de sábado vocês vão ver passando ali os números do meu celular, que vocês verem. Vocês podem procurar qualquer, não sei, acham no meu celular. Então, na realidade, meu querido, já ultrapassou meu tempo. Com muita paz, com muita alegria, eu vou sair aqui agora pode sair aqui do YouTube. Para sair do YouTube,